Jesus. E que Deus vai te usar poderosamente. Amen. The Lord is going to use you powerfully. Paz do Senhor, igreja. Praise the Lord, church. Obrigada. Amém. Pai do Senhor. Amém. Vocês podem aí se colocar de pé. Can you stand up, please? Enquanto eu me localizo aqui no... Amém. Glória a Deus. Glory be to God. Louvado e exaltado seja o Senhor pelas nossas vidas, pelo dom da vida, pela respiração, toda Blessed- gratidão, Blessed be the Lord for the gift of life. We are grateful. toda gratidão e louvor seja dada a Ele. Amém? All the glory be to the Lord. Feche os seus olhos, Close your eyes. como nós cantamos aqui, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça e que eu me constranja, que seja para todo mundo, não somente para mim, mas para todos nós. Que Ele cresça, que eu diminua. We sang that He will be bigger and thou be smaller. Amém. Senhor amado, You need to speak a little more. Senhor, em nome de Jesus, Lord, in the name of Jesus, nós te louvamos, we worship you. te adoramos, We adore you. entregamos nossa vida. We give our life to you. Nesse momento, queremos ouvir, ó Deus querido e santo, mais um pouco da Tua voz. We want to hear your voice, Que a Tua voz que transforma, your voice that transforms us, que modifica, that transforms us, que faça morada em nosso coração. that you live inside us, Que a Tua palavra that your words seja escrita na tábua do nosso coração. will be written in our hearts, E que nós não venhamos a pecar contra Ti. and that we are not going to sin against you. Nós te exaltamos, We exalt you em nome de Jesus. in the name of Jesus. Amém. Amém. Amen. Você pode se sentar aí. Pega a sua Bíblia. Pick up your Bible. Amém. Abra a sua Bíblia aí em Colossenses, capítulo 2. Open your Bible in Colossians 2. Abre aí para mim. Que se eu for abrir minha Bíblia aqui, vai cair o negócio, eu sou meio estabanada. Capítulo 2, versículo 8. Colossians 2:8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofias inúteis e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, mas não em Cristo. See to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy, which depends on human tradition and the elemental spiritual forces of this world rather than on Christ. Eu tenho observado, I have observed, assim, acho que todo mundo tem observado o tanto de escândalos, né, que tem aparecido no meio dos cristãos. I think everyone has observed so many scandals in the midst of Christians, No meio de líderes, in the midst of leadership, pastores, pastors, padres, priests, pessoas que dizem que servem a Deus people that says that they serve the Lord. e mesmo com tantos anos que sirvo ao Senhor, Even with so many years that I serve God, tem me deixado escandalizada. I'm scandalized. Tem me deixado realmente chocada I'm shocked com a quantidade de coisas absurdas que nós temos visto. with the quantity of absurd things that I have seen. Imagina para quem começa a caminhar com Cristo. You can imagine with the people that is just starting their walk with the Lord. Muitas vezes a pessoa perde a credibilidade
não só a pessoa, né? É como se tudo perdesse a credibilidade por conta de certas pessoas. So many times a person can lose their credibility, not only the person, but things can lose credibility. Coisas tão absurdas. So many things are so absurd. Por exemplo, esses dias eu vi um caso, um pastor que chamou um prefeito para visitar a igreja dele e chamou uns matadores e falou, não, faz o serviço dentro da igreja, porque é garantido que ele vai estar lá sentado. For example, I saw a pastor that he called a mayor to come to the church, and then he called some killers because he knew the killers were going to kill the mayor. Esse é um pequenininho só. This is just a small case. Não, é tanta coisa absurda, eu estou falando sério. It's Que so realmente, so many things that are happening. se você for acompanhar, você fala, meu Deus, não dá para servir a Deus, não. Não If tem you're ninguém going que to- presta nesse If you're going negócio. to look into everything, you're going to think, no, we can't serve the Lord anymore. E semana passada, o pastor Kézia estava pregando, And the last week, abre aí Gálatas 5:6. Ele estava falando, ele leu esse trecho e me deixou tão pensativa que eu escrevi, marquei, risquei e passei a semana inteira meditando sobre esse trecho. and last week when Pastor Kesley was preaching about Galatians 5:6, I was thinking about it. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. E eu For in Christ Jesus, neither circumcision nor incircumcision has any value. The only thing that counts is faith expressing itself through love. E aí eu fiquei pensando a semana inteira, fé que se expressa pelo amor. And then I was thinking through the whole week, faith expressing itself through love. Fé que se expressa pelo amor. Faith that is express itself through love. E aí eu queria falar com vocês sobre cosmovisão. And then I wanted to speak about cosmovision. Quem já ouviu falar essa palavra, cosmovisão? Who heard about these words? Cosmovisão. Então, Cosmovision. se você nunca ouviu, vamos aprender juntos aqui o que, If you que é never heard about it, let us learn cosmovisão. together. É um assunto simples, What it is, cosmovision, is a simple thing. parece meio óbvio, It looks a little obvious, mas não é tão simples assim. but it's not so simple. Parece simples, mas não é tão simples. It looks simple, but it's not so simple. Cosmovisão é a maneira com que nós enxergamos o mundo. Cosmovision is the way you see the words. Todos nós temos uma cosmovisão das coisas. We all have a cosmovision about everything. Talvez nós não percebemos que temos, Maybe we don't know that we have it, mas todos nós temos. but E, we all have it. e são as crenças que nós temos, e elas moldam as nossas decisões, as nossas prioridades, os nossos comportamentos. It's the beliefs that we have, and they mold the way we think, the way we behave. Por exemplo, vou dar alguns exemplos para vocês. Os orientais, por exemplo, eles tiram o sapato para entrar dentro de casa. I'm going to give you some example. The Asians, they remove their shoes to go inside the house. Mesmo quem estiver visitando tem que tirar os sapatos para entrar dentro da casa. Even if you're a visitor, you have to remove your shoes to go inside the house. Para eles é considerado extremamente falta de educação se você não fizer. For them, it's extremely, you don't have manners if you don't do it. Na minha casa, a gente tira o sapato. In my house, I also remove Mas não the é um hábito shoes. brasileiro, por exemplo. But it's not something that Brazilians do. Se eu fizer os visitantes tirar, If I make the visitors to remove their shoes, vai parecer que eu sou mal educado. it's going to look like I don't have manners. Porque não é um hábito brasileiro. Because it's not a habit that Brazilians have. Por exemplo, também os orientais, se eles dão um presente e você abre o presente na frente de quem deu, é considerado falta de educação. Also, the Asians, if they give you a present and you open it in front of them, is also bad manners. Mas para nós, normalmente, você quer que a pessoa abra, né? But for us, normally, you want them É to quase open falta the de educação present. contrário. It's bad manners if they don't open the present. Então,
Algumas culturas, por exemplo, comer com a mão é normal. Some cultures, to eat with their hands is normal. Para outras culturas, não. For others, no. Por exemplo, eu trabalho com algumas indianas. Para elas, comer com a mão é completamente normal. And I work with Índias. No, it's Índia, not people. India. Da Índia. Is it? I work with some Indians, and if they eat with their hands, is normal. Por exemplo, tem uma menina no meu serviço que ela pinta só uma mão, uma unha de uma mão. And there is a lady in my work, she only paints one hand. Aí eu perguntei para ela, mas por que você pinta só uma mão? And I asked her, why do you paint only one hand? Ela falou, porque eu como com a mão, e aí eu não gosto de pintar, de comer com a unha que está pintada. And she said, because I eat with the other hand, and I don't like to eat with my hands painted. Cultura. That's her culture. Eu não tenho como dizer que ela está certa e nem ela dizer que eu estou errada. I cannot say that she's wrong, and she cannot say that I'm wrong. Por exemplo, eu fui criada numa casa que nós não fomos ensinados a chamar o meu pai e minha mãe de senhor e senhora. In my house, I was not taught to call my father and my mother sir and ma. Mas não por isso eu os desrespeite, porque eu não chamo de senhor e senhora. But that does not mean I don't give them respect, because I don't call them sir and ma. Eu não desrespeito por causa disso, mas não fomos ensinados, então é uma diferença. I don't disrespect them because of that, but I was not taught that. Por exemplo, eu fui criada de uma maneira, o meu marido completamente diferente da minha. I was raised one way, my husband a completely different way. Porque você pode pensar que cosmovisão, para você ter uma noção do que eu estou falando, é tudo aquilo que norteia, que foi te levando para ter a visão de mundo que você tem hoje. You can think that cosmovision is everything that takes you to have the vision that you have today. Por exemplo, eu tenho uma maneira de ver as coisas e o meu marido tem outra. I have a way of seeing things, and my husband has another way of seeing things. Eu fui criada de um jeito, ele de outro. I was raised one way, and he was raised another way. E é tão interessante que até eu falei diferença de países, mas existe diferença de regiões dentro do mesmo país. It's so interesting that I was talking about difference in countries, but there is difference inside the same country. A maneira que eu fui criada influencia a maneira que eu crio os meus filhos. The way I was raised is going to make a difference on the way I raise my kids. Só que eu casei com uma pessoa que tem uma maneira completamente diferente da minha, que também vai influenciar as mesmas crianças. And then I married with someone that was raised differently, and is also going to influence the way the kids are raised. Pode ter um choque aí de cosmovisão. And then it can be a shock in the cosmovision. Isso, a gente tem cosmovisão para todas as situações da nossa vida. And we have a cosmovision for every situation in life. E uma coisa que eu sempre falei, And that is something I always say. cada família é um país, Each family is a country, é uma nação, is a nation, com sua língua, with your own tongue, com a sua cultura, with your culture, com a sua tradição. with your tradition. Não tem como eu dizer, Juliano, a minha família está mais certa do que a sua. There is no way I can say, Juliano, my family is more right than yours. Não tem como eu dizer, Léo, o jeito que vocês criam o seu filho está errado, porque o jeito que eu crio o meu é diferente. There is no way I can say, Leo, the way you raise your child is wrong, because the way I raise mine is right. Porque cada um tem a sua cosmovisão de uma situação. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Because each one has their cosmovision of a situation. Existe cosmovisão política. There is political cosmovision. Existe cosmovisão, tem aquele que quer comer carne e acha que o outro, aquele que não quer comer carne acha que o outro que come carne está errado. There is one that wants to eat meat, and the other one that doesn't eat meat is wrong. E o mundo tenta o tempo inteiro nos atrair com cosmovisões que parecem atraentes. And the world tries all the time attract us with cosmovision that they believe is attractive. Mas elas são normalmente fundamentadas
no egoísmo, But normally, is the foundation of it is selfish. relativismo e materialismo. And that is materialistic. E é interessante, porque muitas vezes tem gente que tem uma mistura de cosmovisões. And it's interesting because many people has a mixture of these cosmovisions. Por exemplo, eu acreditava que o homem veio de Deus. For example, I Eu always sempre acreditei believed que o homem that veio de man Deus. came from God. I always believed on that. Mas eu acreditava que o homem veio da evolução e veio do macaco também. But I also believed that in evolution and that the man came from monkeys. Parece brincadeira, mas tem um monte de gente que acredita num monte de coisa misturada. It looks like a joke, but there is a lot of people that believed in a lot of mixtures. Às vezes eu acredito em Deus, I believed in God, mas eu acredito nas estrelas but I também. also believe on the stars. Eu acredito nos signos. I believe on the stars. Eu acredito no horóscopo. Eu já vi um tanto de I gente. believe in horoscope. Eu já vi um tanto de gente que diz que serve a Deus e olha o horóscopo. I have seen so many people that serve the Lord and, Se você está aqui, já and look se at the liberta, que signs. não é de Deus não, gente. If you are here and they believe on that, you need deliverance. É mistura de cosmovisão. This is a mixture of cosmovision. Ou seja, deu para entender o que é cosmovisão? Now, can you understand what is cosmovision? Todos nós temos uma cosmovisão. We all have it, a cosmovision. Ela é a lente com que nós enxergamos a coisa. It's the lenses that we see things. Na realidade, ela não é a lente, ela é o olho. In reality, it's not the lenses, it's the eye. Porque a lente, eu que uso óculos, por exemplo, Because the lenses, to me, that I wear glasses. ainda mais quem tem grau forte, a primeira coisa que eu tenho que fazer é achar meu óculos. Especially for me, that I have a very high lenses, I need to find for my glasses. Mas cosmovisão, você não precisa, será que deixa eu colocar uma cosmovisão diferente? Não, você já tem ela. Cosmovision, you don't need to be looking, you have it. Você não precisa acordar e procurar e perceber, será que nem é nisso que eu acredito? You don't need to wake up and be looking, oh, what do I believe? You know. Você só percebe que você tem uma cosmovisão de alguma coisa You only see that you have a cosmovision of something quando ela entra em choque com a cosmovisão de outra coisa. when it goes against the cosmovision of something else. Por exemplo, num casamento, For example, a marriage. na criação de filhos. Você quer ver choque de cosmovisões aí? You want to criação see de filho. shock is when you're raising kids. A minha casa era liberal. In my house, everything was liberal. Todo mundo era barulhento e bagunçado e Everything was loud and liberated. o meu já era mais conservador e quietinho. Dá para ver a diferença nos dois, obviamente, na criação. My husband is more conservative and quiet. Os meninos começam a gritar dentro de casa. When the children start shouting Eu inside já the falo, house, são crianças, deixa eles. I'll say, oh, they're children, leave them. Ele falta morrer do coração. My husband is almost dying of a heart attack. Se você não tomar cuidado, o choque de cosmovisão pode quebrar um casamento. If you're not careful, the shock of cosmovision can break a marriage. Principalmente casamento de pessoas de nacionalidades diferentes. Pode ser muito choque. Especially if you have different nationality, it can be a lot of shock. Mas como servos de Deus, But when you serve the Lord, a nossa cosmovisão tem que passar por onde? our cosmovision has to go where? Ela tem que passar pelos olhos de Cristo. It has to go through the eyes of the Lord. Ela não pode ser como tantas as outras. It cannot be like everything else. Ela não somente ela tem que entrar em choque com as outras cosmovisão que você tem, It has not going to be in shock with all the other cosmovision, como ela tem que mudar
completamente aquilo que você acredita. but also has to change Coloca aí completely Efésios with 2, what you believe. 2. Ephesians 1:2. 2, 1, 2. Ephesians 2:1-2. Vocês estavam... leiam comigo aí, acorda, para todo mundo acordar. Vocês estavam o quê? Nas suas transgressões e nos seus pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam e o príncipe do poder do ar e o espírito que agora está atuando e vivem na desobediência. Pode ler aí, Kátia. As for you, you were dead in your transgression and sins, in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of this air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. Ou seja, aqui Paulo está falando, vocês que estavam mortos em suas transgressões e pecados. Ou seja, tudo que nós acreditávamos, tudo que nós tínhamos em mente. Paul was saying, you that you're dead in transgression and sins, everything that you believe, everything that was in your mind, Era seguido pelo padrão do mundo. was followed by these words. Coloca aí, Colossenses 1, 21. Colossians 1:21. Antes, vocês estavam separados de Deus e eram o quê? Inimigos dele, por causa da sua disposição interior e do mau procedimento de vocês. Pode passar. Contudo, agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, por meio da morte, para apresentá-los diante dele, santos, sem culpa e livres de toda acusação. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? E pode ler, desculpa. Once you were alienated from God and were enemies in your minds because of evil behavior. But now he has reconciled you by Christ's physical body through death to present you holy in his sight, without blemish and free from accusation. If you continue your faith established and firm, and do not move from the hope held out in the gospel, this is the gospel that you heard and that has been proclaimed to every creature under heaven, and of which I, Paul, have become a servant. Amém? Ou seja, nós estávamos mortos em transgressões e pecados. We are dead in transgression and sins, Nós estávamos separados de Deus, como diz aqui em Colossenses. and separated from God. E como diz aqui, antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos. We are separated from God, and in our minds we are enemies. A nossa mente é que precisa ser do Senhor. Our mind is what needs to be of God. A nossa mente é que precisa ser liberta. Our mind needs liberation. A nossa cosmovisão é o que muda tudo e que tem que mudar tudo nas nossas vidas. Our cosmovision is what needs to change. Como Paulo disse lá em Romanos 12:2, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem pela renovação da vossa mente. It's just as Paul said in Romans 12:2, that we need to Não se, do not conform to the pattern of these words, but change. Transform by renewal of your mind. transformação da nossa mente, para que sejam capazes de experimentar o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso é o quê? Metanoia, isso é mudança de mente, isso é mudança de paradigma, isso é mudança de visão, isso é mudança de cosmovisão na sua vida. So you'll be able to test and approve what God's will, and then you'll be able to change your mind.
mudança de mente é o que nós precisamos. Change your mind is what we need. E a nossa cosmovisão não pode ser baseada nos nossos achismos. Our cosmovision cannot be based in what you think. O que influencia realmente o cristão tem que ser o quê? What really changed the Christian is what? O que influencia um cristão? Como é que um cristão tem que aprender como? Baseado na Bíblia. O seu filtro tem que ser a palavra de Deus. What can really change us is the word of God. A nossa cosmovisão é baseada em 3 pilares: Our cosmovision is based in 3 pillars. criação, Creation, o homem foi criado por Deus. because the man was created by God. E você sabia que a cosmovisão cristã And did you know that the Christian cosmovision foi o que pautou a sociedade is what que nós vivemos hoje? made the society that we live today? Que deu o parâmetro de que existe um Deus Is what give the parameter that there is a God e que nós prestaremos conta a esse Deus. and that we are going to be accountable to these gods. E um desses pilares dessa cosmovisão é criação. And one of these pillars is creation, Nós somos criados por Deus. Quem foi criado por Deus? that we have been created Você foi by criado por God, Deus, mas não veio do macaco, tá, gente? Como eu acreditava. that we've been created by God and we did not came from monkeys. Você foi feito o quê? Imagem e semelhança dele. That we have been made image of God. Isso é o que determina o seu valor, This is what give you value, a sua identidade, identity, o seu propósito, purpose, porque tudo isso vem dele. because all this come from God. Por isso que essas cosmovisão que nós vemos aí hoje no mundo, That's why all these cosmovisions that we see in the world, uma delas, por exemplo, chamada pós-modernismo, one of those is the modern, pós-modern, é o que engloba essas visões de ninguém tem mais identidade. is what is telling you no one has identity. Você não é mais homem, você não é mais mulher. Você é o que você quiser ser. You are what you want to be. You're not a man, you're not a woman, you are whatever you want to be. Você, não, isso é imposto pela sociedade. This is what the society tells you. Não foi imposto, foi Deus que escolheu você como uma identidade. God has chosen you with an identity. Ele planejou uma vida para He você. planned a life for you. Você não é mais um na multidão que agora eu quero decidir, eu sou uma Yeah. planta. You're not one more in the society that you decided Não, you're amanhã a eu plant. sou um cachorro. You're a dog. Amanhã eu sou mulher. And tomorrow you decide Amanhã you're a eu sou woman. um homem. Não. And then you decide you're a man. Parece brincadeira, mas tem ganhado cada vez mais força esse tipo de pensamento. It looks like a joke, but it's getting each more day is getting stronger and stronger. E misericórdia na vida das crianças que estão vindo por aí para tentar se entender no meio dessa loucura toda. And the mercy be in the life of the children to understand all this craziness. O segundo pilar, The second pillar queda. is the fall. O homem, através do pecado, se corrompeu a criação perfeita e maravilhosa de Deus. Man through sin what's Corrupted. corrupted The creation. corrupted the creation. E aí, esse tanto de cosmosvisões que tentam substituir a cosmovisão de Deus, And then all these cosmovisions that is trying to take the cosmovision of God. você sabe que o ser humano é criado para adorar. And see, the human being was created to worship. Não é só porque nós cantamos, se não for para te adorar, para que eu nasci. Not only because we sing worship songs. Você foi criado para adorar. We have been created to worship. E o ser humano adora, mesmo que não sirva a Deus. And the human being worship, even if they don't worship God. O homem cria deuses para ele. Men created gods for themselves. Eu não acredito em Deus, mas serve ao dinheiro. I don't believe in God, but serve money. Eu não acredito em Deus, mas adoro o sol, as estrelas. I don't believe in God, but serve the sun, the moon, the stars. Adora a si mesmo. Worship themselves. Que acho que é o pastor Jack Chan, Jack Chan, o nome dele?
Não, Jack Chan é uma coisa, né? Ficou, não é? Como é que é o nome dele? Não. Hã? Francis Chan. Francis Chan. Francis Chan. O Jack Chan é o ator, né? Hã? O pastor Francis Chan falando justamente sobre isso. A coisa mais fácil hoje Pastor Francis Chan said the easiest thing today para o diabo, ele não precisa nem falar, adore a mim. for the devil is he doesn't need to say worship me. Ele só fala, não, adora você mesmo. He just say worship yourself. Olha para você. Look at yourself. Você é importante. You Você are se important. adore. Worship yourself. É a maior enganação do diabo. Is the devil is deceiving us. Porque isso até dentro da igreja muitas vezes tem entrado. Because even inside the church, it's coming inside the church. Porque às vezes a pessoa está mais preocupada em adorar aquilo que satisfaça o coração dela. Because people wanted to worship what satisfy their hearts. E o terceiro pilar é a redenção. And the third pillar is redemption. Jesus, ele veio ao mundo, Jesus came to the world. ele morreu, He died. ele ressuscitou He resurrected. para nos restaurar e nos To reconectar com Deus. restore our life and reconnect us to God. E isso tem que mudar a nossa visão de tudo. And that has to change our vision of everything. A nossa cosmovisão não é como nós aplicamos. Ai, deixa eu pegar aqui minha cosmovisão de crente, porque eu estou indo para o culto hoje. Our cosmovision is not like, let me take my cosmovision of a Christian, I'm going to church. Ai, hoje é terça-feira, deixa eu ir para a oração. Today is Tuesday, let me go to prayer meeting. A sua cosmovisão tem que ser mudada para tudo. Your cosmovision has to change for everything. A maneira que você olha a sua família, The way you look at your family, a maneira que você trata a sua família, the way you treat your family, a maneira que você trata o seu marido, a sua the esposa, way you treat your husband and your wife, a maneira que você conduz os seus filhos, the way you direct your children, você tem que olhar para a eternidade. you have to look to eternity. Você tem que olhar com o olhar sacrificial de Cristo, You have to look with the sacrificial eyes of Christ, de perdão, of de forgiveness, redenção, of redemption, de amor. of love. Quando você pensa no seu trabalho, When you think about your work, você tem que pensar no seu trabalho como uma maneira de glorificar a Deus. you have to think about your work with a way of glorifying the Lord. Não somente uma maneira que você ganha dinheiro, Not just a way that you make your money, mas uma maneira de glorificar a Deus but a way to give God the glory. com a sua integridade, With your integrity, com a sua excelência. with excellency. Que você não seja visto mas eu falo de Deus no serviço, mas você dá um péssimo testemunho no serviço. But I speak about God in my place of work, but I also give a bad testimony. A sua vestimenta tem que glorificar a Deus. The way you dress has to give God the glory. Mas é dentro da igreja. Aqui pode. Lá fora eu visto do jeito que eu quiser. Inside the church I wear well, and outside I wear anyhow. Mas agora está falando que eu vou ter que me vestir igual puritana. But now I have to dress like a holy Puritan. Yeah. Puritan. Puritan. Eu vou me vestir igual aquelas irmãs de antigamente. Now I have to dress like the old sisters. Não necessariamente, mas decência e prudência são coisas de pessoas que servem a Deus. Not necessary, but with decency and prudency is something that people that serve the Lord. Se isso choca com a sua cosmovisão, If it's shocking your cosmovision, pega e passa na lente de Cristo. Se bater, vê qual vai ficar em pé. just take with the lenses of Christ and see what's going to stand. O seu temperamento. Your Tem- temperament. Your temper. tem- Your temper. Tem que passar pela lente de Cristo. It has to go through the lenses of Christ. Pessoas descontroladas, If you don't have any control, sem tempero, né? Sem ajuste, sem
inteligência emocional, sem controle emocional, if you don't have any emotional intelligence, Como- any control. como Paulo disse, nós temos a mente de Cristo. Paul have said we have the mind of Christ. Não é normal você normalizar o descontrole, gente. It's not normal for us to be without any control. E por muitas vezes eu já cheguei aqui para contar vários testemunhos. E hoje eu posso contar muitas bênçãos de controles na minha vida. Glória a Deus. So many times, Vencendo cada dia. so many times I told the testimony about not having control, and now I can tell you I have been having control. Não controle sempre, mas melhorando a cada dia, eu posso dizer diante de Deus isso. I have been working on myself, and I have been improving. Comida. Eating. Deus tem trazido, e eu tenho certeza disso, Deus tem trazido um confronto para a igreja relacionado à comida. God has bringing a confrontation about eating to the church. Porque as pessoas acham que comer descontroladamente é normal. Because people believe that eating without any regards is normal. E sempre foi uma área muito negligenciada dentro da igreja. And there's always been an area that you have been neglecting inside the church. Estragar o seu corpo com comida é pecado. Spoil your body with foods is a sin. Assim como você estragar o seu corpo usando drogas é pecado, The same way, if you're using drugs is a sin, você fumar é pecado, smoke is a sin, beber é pecado. drink is a sin, Ah, mas beber não é pecado, Jesus bebia. and drink is not a sin. Jesus was drinking. Gente, eu vim de uma família que meu avô era alcoólatra, então para mim sempre vai ser errado. I came from a family that my grandfather was a drunkard, so to me it's always going to be wrong. Apesar de que Paulo falou, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Paul said that everything is convenient, but not everything is I'm able to do. Eu posso beber. Agora, você imagina se alguém passa ali, eu estou sentada ali no boteco com uma garrafa de cerveja. Nossa, passei ali e vi a pastora Lívia sentada ali bebendo uma cervejinha. I can drink, posso but beber. imagine if you pass by and you see me in the pub drinking my beer, you're going to think what? E eu ainda vou convidar meu marido, é os dois lá sentadinhos, And cada I'm um going com um to copinho drink- de cerveja. Vai And bater I'm muito going to bem. invite my husband, and both of us are going to be there. A sua saúde física. Your health. A sua saúde física, o seu corpo foi feito para glorificar o Senhor. Your body is made to give glory to God. Tudo que nós fazemos tem que ser para glorificar o Senhor. Everything that we do, it has to give glory to God. A sua sexualidade foi feita para glorificar o Senhor. Your sexuality is also made to give glory to God. Mas sexo é para o casamento. Having Amém? sex is inside a marriage. O que tiver fora disso, fuja, que é pecado. Anything outside that, run away. Is a sin. Perdão. Gente, tem gente que tem dificuldade em perdoar. Eu estou falando sobre cosmovisão. Cosmovisão muda a sua visão sobre todas as áreas da sua vida. Forgiveness. If you have difficulty in forgiveness, change your vision. Na sua cultura, nas coisas que você assiste, naquilo que você coloca para dentro de você. In your culture, the things that you watch, the things that you put inside of you. Todas as coisas têm que ser para glorificar o Senhor. Everything has to give glory to God. Nem todas as coisas, mas já falei isso 1000 vezes. Nem tudo que você faz, mas tudo é pecado. Não, mas tem coisa que mesmo não sendo pecado, vira pecado. But everything is a sin. No, everything is not a sin. But there are things that can be a sin, can become a sin. Já falei para vocês, eu gosto de casos criminais. I have told you before, I like criminal cases. E eu já senti o Senhor me falando, para um pouco, né? And Porque I também já told tem- the Lord saying, stop a little bit. E eu já tinha parado bastante. Aí And I essa semana stop a lot. And then this week, eu comecei a assistir uma coisa, outra, aí a Renata me mandou um I negócio. start Pastora, você watching está one assistindo thing, isso? another Aí thing. And me then Renata mandou. told me, Pastora, did you watch this? She sent to me. eu assisti.
And then I wash it. Aí assisti outra coisa, And assisti. then Aí eu I já watch senti o another Senhor thing, falando, another "Pera, thing." And then the Lord said, wait. já está perdendo a linha desse negócio de And novo. Né? you're losing again. É pecado? Is it a sin? Eu estou matando depois alguém que depois que eu assisto eu saio por aí cometendo crimes? Am I committing crimes after I wash it? Não, mas o que eu No. estou alimentando a minha alma? But what am I filling my soul? Um monte de lixo. Fato. A lot of being. Apesar de eu não sair matando, mas Even não though me I'm not acrescenta killing muito. anyone, it's not doing anything good to my soul. A maneira que você gasta o seu dinheiro. The way you spend your money. Então, como um alicerce, se você pensar a sua cosmovisão como um alicerce de uma casa, If you're thinking about your cosmovision as a foundation of a house, quem já construiu aí, você sabe que a fundação de uma casa é quase tão cara quanto a casa. the people that is building, they know that the alicerce of the house is as expensive as building the house. Por quê? Porque tem que ser forte. Why? Because it needs to be strong. O que você vê por fora da casa What you see outside of the house, não mostra o que está na base daquela casa. it doesn't show what is the foundation. Como um iceberg, por exemplo. It's just like the iceberg. A gente usa até a expressão, né? Não, você só está vendo a ponta do iceberg. We just use the expression, no, you just see the tip of the iceberg. Quando você olha o iceberg, você vê só aquela pontinha. Quando você olha para dentro, é aquela multidão de gelo lá dentro. When you see the iceberg, you just see the tip, and then there is the whole iceberg. Aquela parte de dentro é a sua vida. That inside is your life. Aquela pontinha é o que o outro vê de fora. That tip is what the people are seeing outside. Tem coisa que você acha que você esconde. There are things that you think you are hiding. Nós temos que ter a coragem de sermos diferentes. We have to have the courage to be different. Não existe vida secular There is no a secular life e vida espiritual. and a spiritual life. Tudo é espiritual. Everything is spiritual. Porque nós fomos feitos para glorificar a Deus. Because we have been made to glorify the Lord. Não existe vida separada. A minha vida aqui na escola é uma coisa. There is no life that has been separated. The life in school is one thing. E uma coisa que eu ouvi até uma pessoa falando sobre isso, sobre cosmovisão, é como se fosse um quartinho. And I heard someone saying that cosmovision is like a little room. A pessoa fala, eu amo a Deus. I love God. Eu tenho até um quartinho, não um quartinho físico. É como se falasse assim, eu tenho uma área especial da minha vida guardada para Deus. I even have a little room, a special area of my life just for God. Está trancado. It's locked. Está um pouquinho sujo, mas de vez em quando eu vou lá e dou uma olhada. It's a little bit dirty, but sometimes I'll go there. Parece especial, que tem uma área um quartinho especial, It né, para looks Deus. special because there is a special room for God. Porque tem aquela vida separada. Because it has that life that is separated. A sua cosmovisão tem que ser a casa, não aquele quarto. Your cosmovision has to be the house and not the little room. Aquela parte que somente vê, que aparece daquela pontinha daquele iceberg, The tip of the iceberg é só o que você consegue mostrar do lado de fora. is only what you can show outside. Se a sua base não for firme, If your foundation is not strong, você sabia que um terremoto, ele racha a casa. a earthquake can bring the house down. E aí, como é que eu posso ajustar minha cosmovisão? And then how can I change my cosmovision? Você só tem como ajustar a sua cosmovisão pela palavra de Deus. There is only one way to adjust the cosmovision, through the word of God. É conhecendo a palavra de Deus. To knowing the word of God. Mas não é só... tem gente que conhece a palavra de Deus, mas não vive nada. Some people know the word of God but doesn't live anything. Tem tanta gente que conhece, mas está com o coração cauterizado. There are so many people that know the word of God but their heart is hard.
e que realmente tem gente que é só religioso. And so many people are just religious. E ser religioso, a pessoa é superficial. And when you're religious, you're superficial. Parece que está tudo perfeito. It looks like everything is perfect. Se você considerar, nós já estamos encerrando. Se você pensar na vida de Paulo, If you think on Paul's life, ele era judeu, he was a Jew, fariseu, he was Pharisee, conhecedor da lei, he knew the law, perseguidor da igreja. he used to persecute the Aquela era a church. cosmovisão dele. That was his cosmovision. Aquilo era o que ele achava que era certo. That was he thought it was right. Ele achava que ele servia a Deus e aquilo era o que ele tinha que fazer. He thought he was serving the Lord, and that's what he needed to do. Até ele encontrar com Jesus. Till he met the Lord. Quando ele encontrou com Jesus, tudo nele mudou. When he met the Lord, everything changed on him. Ele passou a considerar como esterco tudo aquilo que ele conhecia. Ele era top dos tops. He was the best, but he started to change and consider everything bad. Ele passou a considerar nada, aquilo ali não é nada comparado ao que eu tenho agora, ao que eu conheço agora. He started to consider that the life that he had was nothing with what he had now. Porque Jesus ele entrou em choque com a cosmovisão que ele tinha. Because Jesus shocked his vision. A coisa mais difícil é aceitarmos a mudança. The most difficult thing is to accept change. Tem muita gente que vem para o culto, mas a vida não muda. There are so many people that come to church, but life does not change. Os mais antigos vão conhecer, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. So many people will know this saying that I'm not going to change like Gabriela. Não. Gabriela meio. Não muda. Never Eu nasci change. assim, a minha família é assim, o meu pai é assim, a minha mãe é assim, o meu avô é assim. Nada muda. I'm not going to change. My father's like this. My mother's like this. I'm like this. I'm not going to change. Você que aceite do jeito que eu sou. You have to accept me the way I am. Coloca a sua cosmovisão diante de Deus. Fala, Senhor, muda a minha lente, muda os meus olhos. Put your cosmovision before the Lord and say, Lord, change my eyes. Coloca a sua cosmovisão diante da palavra de Deus e fala, tem tanta coisa que às vezes você vai conhecer, você fala, está tudo errado em mim. Put your cosmovision before the word of God and say, everything is wrong inside of me. Tem gente que normaliza mentir. So many people makes it normal to lie. Eu conheço gente que diz que serve a Deus, que diz que é crente, e mente. I know so many people that says I serve the Lord and lies. Não, é só uma mentirinha. It's just a little lie. Uma mentirinha branca. It's just a white Uma mentira lie. gospel. It's just a gospel lie. É normalizar o pecado. It's to normalize sin. O que está dentro é o que é a sua vida. E What você is sabe o ins- que é a sua vida. What is inside is your life, and you know what is your life. Eu quero que você se levante. Eu quero que você convide o Espírito Santo Invite the Holy Spirit para renovar a sua mente e te ajudar a viver de uma maneira que glorifique a Deus. to renew your mind and to live a life that glorifies the Lord Em todas as áreas da sua vida. in every area of your life. Não somente em algumas. Not only some parts. Esses dias eu recebi um vídeo, There are few days that I receive a video, e é até engraçado, de algumas pessoas pregando. and it was funny. The few people was preaching. É engraçado e triste, né? It was funny and sad De algumas pessoas pregando, because the few people was preaching, e no meio da pregação, na empolgação da fala, and in the midst of the preaching, when they got excited, eles soltavam um palavrão por alguma razão. they started to say bad Parece não fazer words. sentido, mas
vendo, não faz sentido mesmo, né? Parece não fazer sentido e não faz mesmo. It was really bad. No meio da pregação, saía um palavrão no meio da empolgação da In pessoa. the middle of the preaching, they would just say bad words. Para mim, não tem explicação nenhuma, To me, there is no explanation a não ser essa pessoa tem hábito de falar palavrão. unless this person has a habit of speaking bad words. Vê o que está dentro de você na hora que você bater aquele dedinho na quina da cama. See what is inside of you when you hit your feet. Sai in um the glória a bed. Deus ou sai outra coisa? Say glory be to God, or Aí comes out você vai something saber else. como é que está dentro de And você. then you know what is inside of you. Não tem como uma pessoa que não fala palavrão, de repente, num momento de empolgação, sai uma palavra que não é hábito dela. There is no way a person that doesn't speak bad words just come out a bad words. Se você fala palavrão, If you speak bad words, você vai prestar conta não só de palavrão, you are going to give account not only of bad words, mas de fofoca, but to gossip, de maldizer o outro, de amaldiçoar to o speak outro. bad about other people, to curse other people. Você vai prestar contas ao Senhor de cada palavra que nós falamos. You are going to give account of every word that you say. Apresenta seu coração ao Senhor. Present your heart to the Apresenta a Lord. sua cosmovisão ao Senhor. Present your cosmovision to the Fala, Lord. Senhor, que os meus olhos sejam Say, trocados. Lord, change my eyes. Que a minha visão da vida That my vision start to give life. seja passado pelo teu filtro. That my cosmovision goes through your filter. Tudo que está errado Everything that is wrong seja retirado, is going to be taken away. seja modificado. It's going to be changed. A maneira que eu trato a minha família, The way I treat my family. a maneira que eu vejo o meu casamento, The way I see my marriage. a maneira que eu vejo os meus filhos, The way I see my children. a maneira com que eu me relaciono com a televisão, The way I have a relationship with the TV. a maneira com que eu me relaciono com o meu celular, The way I have a relationship with my phone. o tempo que eu gasto The time- inutilmente, The time I spend doing nothing. o tempo que eu gasto fazendo coisas que eu poderia estar crescendo, The time I spend doing that I could be growing. a maneira com que eu olho o mundo, The way I look to the world. seja através dos seus olhos. That it could be through your eyes. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Que seja uma verdade na sua vida. Que não seja só uma música. Ele que eu estou That this will be true in your gastando a life. It will be only a song. vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, Dono dos meus dias, dono da minha vida, dono do meu coração, dono da minha alma, dono da minha fala, dono da minha casa. perdendo tudo. Nada pode ser precioso. Nada é mais precioso e pode ser mais precioso do que a presença dele. Dos meus dias, É somente ele. Ele que eu estou gastando a minha vida, Se tem que ter razão para servi-lo. e com alegria, Tem que ter choque para estar na presença dele. Se não te choca a sua vida que você leva, tá errado. If there is no shock, the life that you are living is wrong. Ele que eu estou gastando a Se não tem choque, você tá colocando ele dentro de um quartinho. If there is no shock, you are putting him E
Você vai lá quando convém e você acha que está fazendo muito. Ele tem que ser o dono dos seus dias, da sua fala, dos seus olhos, da sua vida, da sua alma, das suas forças. Tudo é dele, tudo é dele, tudo é dele, tudo é dele, tudo é por ele, tudo é pra ele. Não se contente com pouco, não se contente com pouco de Deus, porque Ele quer muito pra sua vida. Ele tem muito pra sua vida. Meu governo está nele, vejam ele traz consigo a sua recompensa, e a ele, por ele que eu estou gastando a minha vida. Gaste a sua vida pra Ele. Perdendo tudo Gaste a sua vida pra Ele. com alegria, Porque não é gastar, é ganhar. dono dos meus dias. A nossa vida é lixo sem Ele. Você não tem nada fora dele. Não existe nada fora dele. Tudo fora dele é trapo de imundícia, é esterco, é lixo. Eu quero fazer uma pergunta aqui hoje. I want to ask a question here tonight. Se você nunca deu a sua vida a Cristo, If you have never gave your life to Christ, e você nesse dia if today quer mudar sua cosmovisão you want to change your cosmovision para a cosmovisão dele, to the cosmovision of the Lord, ou você tem estado longe dele, or if you have been far away from Him, eu queria que você fizesse assim com a sua mão para que eu pudesse te ver. I want you to lift your hand so I can see you. Quero que você venha aqui na frente, se você quiser uma oração, para que nós possamos orar. Se quiser entregar sua vida a Cristo, If you want to give your life to Christ, you can come forward, please. se quiser vir outro momento, pode vir, mas o Senhor te chama. Muda a sua visão, muda os seus olhos, muda os seus olhos, muda os seus olhos. Change your eyes. The Lord is calling you. Change your eyes. Senhor, seja exaltado. Lord, be exalted. Tudo é para ti, tudo é por ti. Everything is for you and everything is for E que nós possamos ser verdadeiros no que vivemos. that we can be truthful of what we live. Não sejamos hipócritas no que vivemos, no que pregamos, no que falamos. We are not going to be hypocrites that we live and that we preach. Que nós não venhamos a ser envergonhados. That we are not going to be ashamed. O diabo não vai nos colocar em vergonha. The devil is not going to put us ashamed. Que o nosso coração seja verdadeiro. That our heart is going to be truthful. Que o Senhor cresça That the Lord will increase e que nós possamos diminuir. and will be diminished. Que a tua visão, que a tua cosmovisão seja o que impera em nossas vidas. That your cosmovision will be the one in our lives. Não simplesmente de palavras, Not only by words, mas de verdade, but truthfully. de vida. In life. Em nome de In Jesus. the name of Jesus. Amém. As palmas adoram o Senhor. Amém.